muitas dessas coisas foram sendo perdidas ou foram sendo deixadas de colocar em prática. Nossa, hoje tá difícil, hein? É porque é mais difícil, né, usar os termos técnicos assim, nesse sentido, não é tão como quanto o que eu falo todo dia, né? Então articular essas palavras é mais difícil, mas tá bom. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Rafa Xavier, mentora de transistas, e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que é um pouco diferente do que a gente está habituado aqui no canal, mas que é algo que eu tenho muita vontade de começar a falar, e eu quero muito que vocês possam assistir esse vídeo, entender um pouquinho mais sobre essa Rafa historiadora também, que vocês não conhecem muito e que a gente está com a expectativa, né, de fazer com que vocês conheçam também em 2022. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o que significa ser transista, né? Quais são todos os aspectos históricos, culturais, sociais que atravessam a nossa profissão e por que isso é tão importante, né? É importante porque é impossível, né, dissociar o nosso ofício hoje sem pensar em todas essas questões socioculturais mesmo que envolvem o trabalho que a gente faz. As transistas que mais se destacam no mercado são as transistas que dão conta de levantar essa bandeira, né, da forma mais correta possível, tendo consciência, né, do quão benéfico é o nosso trabalho para a comunidade afro-brasileira e afro de um modo geral. Então, se você se interessa, né, em entender mais sobre a sua própria profissão ou sobre essa profissão, ainda que não seja a sua, esse vídeo é para você. Eu te convido então a assistir com a gente até o final. Só lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho aqui também, porque a gente está sempre trazendo vídeos novos e tem muita coisa para aprender aqui no canal. My gals are ready. We can do the work. O interesse de falar sobre esse assunto, né, vem justamente dessa minha junção da Rafa historiadora com a Rafa transista, que a gente está começando a explorar e que quem não conhece muito bem, né, sobre essa minha formação, sobre como foi esse meu início, pode assistir esse vídeo que a gente está deixando aqui, que é o Quem é Rafa Xavier, parte 2. Lá eu conto um pouquinho sobre essa minha trajetória. Começando então a pesquisar sobre esse universo, eu descobri o que a gente escuta falar bastante, né, aí nos últimos tempos. Ser transista é mais do que somente uma técnica. Existe, né, um aspecto cultural, social muito forte por trás desse trabalho, de um dos ofícios que eu acredito ser uma das práticas mais ancestrais do povo preto, né? Ao lado das religiões, de algumas outras vivências, né, de algumas outras atividades como formas de vestir, a capoeira, outras atividades desse sentido. Eu acho que as tranças é uma das coisas mais ancestrais que a gente tem, é um dos nossos maiores marcos e que acompanha, né, o nosso povo por muitos e muitos milênios, né, já. O que acontece? A gente sabe, né, que o uso das tranças, ela já acompanha a história do povo preto desde a época dos imperadores, desde a época, né, da formação ali do Egito, daqueles grandes impérios. E naquele momento, né, as tranças, elas já significavam, já possuíam ali um sentido que era para muito além de somente uma arrumação com aquele cabelo ou um símbolo estético. A trança, ela poderia significar um status social, poderia significar um poder econômico, poderia significar um rito específico, uma passagem específica daquela comunidade, daquele povo, poderia significar o seu enquadramento etário, né? Se você era jovem, se você era adulto, poderia significar se você era casado ou não, poderia significar qual tipo de família ou tribo, etnia você pertencia. Então tudo isso, né, faz parte das possibilidades das quais o uso das tranças possuíam. Eu sempre gosto de dizer que as tranças, elas carregavam uma mensagem, né? Ainda hoje elas carregam uma mensagem, mas elas carregavam uma mensagem um pouco mais definida e intensa para aquelas pessoas a partir da forma como elas eram utilizadas. E nesse sentido,
o uso das tranças e quem realizava aqueles cabelos tinham uma visão muito sagrada, né, para aquelas pessoas. Principalmente porque o cuidado com a cabeça sempre foi algo sagrado entre os povos africanos, né, entre as comunidades africanas. Para aquelas pessoas, né, o toque na cabeça, né, o trato com os cabelos era algo sagrado, porque a cabeça é a conexão mais próxima, né, que aquelas pessoas possuem do sagrado. Então, o ori, né, sempre foi algo muito respeitado, muito bem zelado, né, muito bem cuidado. E, obviamente, que quem era responsável por cuidar dessas cabeças, por trançar esses cabelos, por tocar, mexer nessas cabeças, era alguém também de extremo respeito. Era algo tão, eu gosto de falar, tão trivial e sagrado realmente para aquelas pessoas, que quem fazia as tranças não podia, por exemplo, cobrar por esse trabalho, né? Porque era como se fosse uma função social realmente, né? Justamente por conta dessa importância em relação a esses cabelos. E, obviamente, né, que isso diz respeito também a uma cultura pré-colonial. Quando o processo de colonização se iniciou, né, houve todas as invasões no continente africano, obviamente que muitas coisas foram sendo perdidas, muitas coisas foram sendo deixadas de praticar, justamente porque a imposição estética, a forma como essas pessoas tinham que se comportar, né, tinham que se vestir ou tinham que se apresentar perante, né, uma sociedade colonizada era diferente do que elas poderiam usar no seu dia a dia enquanto um povo não colonizado. Então, por exemplo, quando os africanos foram trazidos para o Brasil durante o período da colonização, muitos deles tiveram que deixar realmente para trás algumas práticas e os tratos com os cabelos. Essas pessoas chegaram no Brasil com as suas cabeças raspadas, né, como também um símbolo de agressão máxima, talvez, em relação a esse ori. Então, obviamente que não foi possível manter várias das tradições e cultos com esses cabelos, até mesmo por uma questão do tempo, né? Aquelas pessoas muitas vezes ficavam ali horas, dias, levavam às vezes semanas para produzir um tipo de cabelo específico para um evento, para uma passagem específica. E óbvio que dentro de um processo de colonização, aquelas pessoas não tinham esse tempo mais disponível, né? E aí, o único dia livre que existia para esse tipo de arrumação eram aos domingos, e que as pessoas precisavam fazer coisas práticas e rápidas, né? Para dar conta de, então, enfrentar ali mais uma semana que iria começar. Tudo isso, né, veio mudando a relação, né, da população negra com os seus próprios cabelos. E aí, trazendo já para um contexto brasileiro, a gente entende que essas pessoas, né, foram submetidas a um novo padrão de estética, a um novo padrão de beleza, né, após o processo de escravidão. Quando a gente fala, então, sobre o uso das tranças hoje, e esse impacto, né, de ser transista hoje, é justamente no lugar de resgate, de persistência dessa cultura. Hoje, né, nós vemos um movimento muito grande em relação à identidade capilar, à identidade cultural, à retomada das pessoas negras da consciência da sua própria história, da consciência da beleza que existe por trás dos seus traços, dos seus cabelos. E, nesse sentido, as transistas e as cabeleireiras afros também, elas possuem um papel central, porque essas mulheres, né, estão aí perpetuando essas práticas que a gente possivelmente foi perdendo, né, ao longo desses últimos séculos. Entendendo que essas pessoas vieram para o Brasil, obviamente que com as suas culturas aquecidas, né, na mente, porém o processo da colonização ela vai fazendo com que muitas dessas práticas dessa cultura vá caindo no esquecimento, né, justamente pelas proibições, pela falta de uso e tudo mais. Então alguns costumes vão sendo perdidos, mas as tranças elas não se perderam, né, em sua totalidade durante esses séculos. Na verdade, a gente foi encontrando formas de ressignificar esse uso das tranças, né? O uso dos nossos cabelos de um modo geral. Don't touch my hair.
Ao passar desses séculos, né, as mulheres negras foram então entendendo as diversas formas de estilizar os seus cabelos, e de 2012, 2013 para cá, com esse novo advento da transição capilar, a gente retoma essas discussões, retoma o uso dos cabelos naturais, o uso das tranças, e as trancistas começam então a novamente aparecer, né, no mercado. Eu acho que é fácil fazer esse exercício, né? A gente sabe que até então, até 2015, vamos por aí, pouquíssimas eram as trancistas no mercado, e com o crescimento, né, com a volta dessa forma de estilizar o cabelo, nós fomos também voltando para o mercado, sendo novamente vistas, e esse tipo de cabelo foi voltando então a tendência. E o nosso papel, né, hoje no mercado é para além de conseguir entregar um resultado técnico de qualidade, mas também de conseguir criar ambientes, né, que sejam... Como eu posso dizer isso? Um ambiente acolhedor, né? Um ambiente... Essa palavra que eu queria usar. Nós somos responsáveis, então, por criar também esses ambientes de afeto, de segurança, de acolhimento para mulheres negras que também carregam todos esses traumas que a gente sabe que existem e que encontram em suas trancistas, encontram em suas cabeleireiras especializadas, né, no cabelo afro, lugares de segurança e de conforto mesmo, para que a gente possa falar sobre esses assuntos, para que a gente possa discutir sobre essa nossa história, para que a gente possa entender, né, que o nosso cabelo é mais do que só um cabelo, para que a gente reconheça também que as nossas experiências de traumas, de dores, de insegurança em relação, né, aos nossos traços e ao nosso corpo, elas não são inseguranças e traumas individuais, são traumas coletivos, traumas que a gente vem carregando aí nos últimos séculos, justamente por conta desse processo ao qual a gente foi submetido. Então eu vejo a transista hoje como a pessoa que tem o poder de dar vazão mesmo a essas discussões, porque a gente sabe que a autoestima ela é construída para nós principalmente por como nosso cabelo está, por como a gente se enxerga, né, ao olhar no espelho. E no momento em que a transista tem o poder, né, de, através dessa profissão, ressignificar o olhar que nós temos para os nossos cabelos, esse é um passo importante, inclusive para a gente conseguir combater outras coisas no nosso dia a dia, né? Porque a gente consegue se sentir melhor com a gente consegue olhar para o outro, olhar para a outra e ver beleza nos nossos iguais. E esse é o principal movimento, né, que a gente precisa começar a fazer, e aí já é uma opinião mesmo minha de Rafa, que esse é o principal movimento que a gente precisa começar a fazer para a gente começar a ter mudanças estruturais. É a forma como a gente se enxerga, a forma como a gente enxerga o outro e a forma como a gente vai, então, se encorajando, se empoderando através de tudo isso. É só a gente olhar para o mercado, né? O quanto que o mercado da beleza mudou nos últimos anos. A partir do momento em que a gente começou a bater o pé, reafirmar a nossa identidade e as nossas práticas, a gente viu o mercado dando aí um 360, né? E produzindo produtos para o nosso cabelo, começando a procurar especialistas nesse tipo de cabelo afro, crespo, cacheado, e as pessoas dando mais visibilidade de fato para pessoas que se assemelham a nós, porque o mercado ele precisa ir aonde nós estamos, né? A gente vê que a população negra no Brasil é a população que mais consome, né? Então é importante que o mercado também caminhe de acordo com o que a gente está pedindo, né? E aí quando a gente começou a elevar a nossa voz, a gente sabe que o mercado teve que rapidamente também mudar as suas estratégias, e isso é muito poderoso, né? Vamos dizer assim, porque olha como eram as coisas há 6, 7 anos atrás e olha como já é o mercado hoje. Então eu vejo que a gente está iniciando esse movimento, parece que muita coisa já aconteceu, mas a gente está ali, né, na pontinha do iceberg de algo que tende a ser muito maior. As gerações futuras já virão mais conscientes, nossas filhas e filhos já virão também mais conscientes sobre toda essa discussão. E, obviamente, que as transistas estão nesse lugar estratégico de conseguir polinizar, né, essas informações, conseguir polinizar todo esse sentimento que a gente sabe que precisa ser reconstruído, né, sobre quem somos, sobre o nosso ofício e sobre o uso das tranças de um modo geral. Gente, esse foi um apanhadozão sobre esse assunto. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse tópico, mas eu queria saber de vocês
se esse vídeo fez sentido, se vocês acham que essa é uma discussão pertinente. Comentem bastante aqui sobre o que vocês querem saber sobre esse assunto, porque a gente vai trazer mais conteúdos neste estilo, se vocês gostarem, tá? Então é isso, eu espero que tenha dado pra abrir um pouco aí a mente de vocês sobre essa discussão. A gente vai voltando. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas que você sabe que têm interesse nesse assunto, porque realmente é algo que as pessoas não estão falando muito sobre isso ainda, né? Principalmente para nós transistas. Então eu acho que é importante a gente iniciar esse debate por aqui. Muito obrigada por terem assistido o vídeo e até o próximo.